Olá, eu sou William Gebim e esse é o quadro Econatura Explica, onde você aprende um conceito da área ambiental de forma rápida e simples. Você já ouviu falar sobre fitofisionomia? Esse é um termo técnico que nos remete ao jeitão de uma determinada vegetação. Fito significa planta e fisionomia é o aspecto visual de alguém, de alguma coisa ou de algum lugar. Ou seja, é um modo de identificarmos ou classificarmos uma paisagem baseando-nos no aspecto do seu componente vegetal. Por exemplo, se observamos uma paisagem e enxergamos um campo aberto com a vegetação predominantemente gramínea, podemos dizer que essa fitofisionomia é uma paisagem campestre. Agora, se observamos uma outra paisagem parecida com a paisagem anterior, mas além das gramíneas observamos também arbustos e algumas poucas árvores, podemos dizer que a fitofisionomia dessa outra paisagem é uma savana, que é um pouco diferente do exemplo anterior. Esses dois exemplos que eu usei são duas das várias fitofisionomias que encontramos no cerrado brasileiro, por exemplo. Elas ainda podem variar de complexidade dentro da mesma categoria, ou seja, no cerrado existe mais de um tipo de campo, mais de um tipo de savana e até mesmo uma fitofisionomia florestal. E essa variedade entre fitofisionomias acontece em todos os biomas do Brasil, seja na Mata Atlântica, na Amazônia, na Caatinga, até nos Pampas. Porém, a identificação precisa de uma determinada fitofisionomia pode ser mais complexa do que parece, pois muitos lugares do Brasil estão em regiões de transição entre um bioma e outro, entre o Cerrado e a Mata Atlântica, por exemplo. Então, a vegetação tem aspectos misturados tanto do Cerrado quanto da Mata Atlântica, nesse exemplo específico. Por isso é importante entender que, para determinar corretamente uma fitofisionomia, levamos vários fatores em consideração. A altura das árvores, por exemplo, as espécies vegetais que estão presentes naquela área, o tipo de solo, o relevo, a altitude, a presença ou a ausência de serrapilheira, a presença do subbosque epífitas e também outras espécies indicadoras que podem fazer parte daquela região. Tudo isso é levado em consideração para determinar corretamente uma certa fitofisionomia. Por isso, vemos que para identificar uma dada fitofisionomia da forma certeira e correta, precisamos ter alguns conhecimentos técnicos. Precisamos saber identificar as espécies de planta, entender um pouco de geografia para saber a região que estamos, a altitude, o clima daquela região, entender as características do solo, entre várias outras coisas. Para aprender mais sobre fitofisionomias, vale a pena ler um pouco sobre cada um dos biomas do Brasil e conhecer as suas características. Mas um bom material para começar a estudar sobre isso é o Manual Técnico da Vegetação Brasileira, que é um material do IBGE. Nele, existe uma explicação resumida das fitofisionomias de cada bioma do Brasil e as características que nos ajudam a identificar essas fitofisionomias. Então é isso, pessoal. Esse foi o Econatura Explica dessa semana e eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, deixe um joinha, compartilhe com seus amigos que podem achar esse conteúdo útil e também deixe nos comentários alguma sugestão para a gente abordar nos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.